Alô, você que nos acompanha, muito boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio CPET Araju AM 540. Muito boa tarde a você também que nos acompanha aí pelo Instagram do Grupo CPE, você que está aí no YouTube do Grupo CPE, acompanhando hoje nessa Páscoa, uma feliz e abençoada Páscoa para cada um de vocês. E nós estamos aqui num momento muito especial, direto da FENAMILHO Internacional, no estande do Costana Frontier Resort, para o Talk Show, a inauguração hoje do Costana Talks, né? É um talk show que a gente vai apresentar durante toda a semana, nesse mesmo horário aqui, pelo nosso grupo CPE de comunicação, em todas as nossas plataformas virtuais e também pelo AM 540. E para falar hoje sobre desenvolvimento regional, a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento, a gente vai falar sobre turismo, a gente vai falar sobre o que está acontecendo aqui na FENAMILHO, programação, enfim, na área de desenvolvimento, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui direto da feira e também dessa proposta que o Costana Frontier Resort está trazendo aqui para a nossa região. Costana, aliás, que é uma proposta de desenvolvimento regional. Por quê, gente? Porque passa, né, pelo turismo, passa pelo investimento, passa pela geração de emprego e renda, que é uma coisa que é necessária para qualquer município, principalmente para a nossa região noroeste, né? Grandes investimentos atraem o quê? Atraem desenvolvimento, porque atraem empregos, geram belas assim, perspectivas de crescimento para a economia local, porque movimenta todos os setores. Nós estamos da região noroeste, e para falar um pouco da região noroeste e deste empreendimento, nós trouxemos hoje o executivo do Costana Frontier Resort. Ele é executivo da MSK, que é a incorporadora do Costana Frontier Resort, o Vando Hartmann, que está conosco aqui, à minha esquerda. À minha direita está o nosso secretário de Turismo e Desenvolvimento, secretário de Desenvolvimento e Turismo de Santo Ângelo, Vinícius Makiewicz. E nós estamos aguardando, deve estar chegando por aí o presidente da FENAMILHO Internacional, Luiz Alberto Voese, que também vai conversar conosco, daqui a pouquinho chega por aqui. E primeiro eu vou dar boa tarde para os nossos convidados. Boa tarde, Vando, privilégio de conversar contigo nesta tarde. Vando Hartmann, que é diretor executivo da MSK Incorporadora do Costana Frontier Resort. Boa tarde. O prazer é nosso receber vocês aí no estande do Costana. Uma feliz Páscoa aí a todos que estão com suas famílias no parque, que estão ouvindo a rádio. E também conosco agora nesta tarde, ele que é secretário de Desenvolvimento e Turismo de Santo Ângelo, ex-vereador por vários mandatos aí da cidade também, né? Aliás, foi eleito vereador esse ano, e vai conversar um pouquinho conosco, está promovendo um grande evento durante a FENAMILHO Internacional, que vai reunir vários países aqui, né? E também tudo que se debate em termos de desenvolvimento, e desenvolvimento, uma das pautas, inclusive, é importante para a nossa região. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Vando. Prazer estar aqui junto com vocês. Grupo CPE também, sempre nos grandes eventos de Santo Ângelo. Também ao Costana, parabéns, né, pelo investimento. Eu acho que é desses investidores, desses sonhadores que a região das Missões e a região noroeste precisa. Pessoas que acreditam, que investem e que vejam que nós temos um potencial enorme para desenvolver. Eu até falava que o turismo é uma das segundas economias no mundo, e a gente precisa fazer com que o nosso turismo, que ele é cultural, ele tenha também um potencial para desenvolver a nossa região. E o Costana traz também um ponto positivo. Nós temos uma rede hoteleira que precisa avançar, nós precisamos também de um turismo mais acolhedor que precisa avançar, e para tudo isso a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem pensado leis que favorecem, e o Estado do Rio Grande do Sul está nos oportunizando também um grande investimento, que são 60 milhões, ele pega todas as reduções. E essa interligação também é importante. Nós sabermos que o turista chega em Santo Ângelo, que ele vai ter um atrativo, que ele possa ir a São Miguel, que ele possa ir a São João Batista, que ele possa, enfim, visitar a todos os 7 povos ou as missões, e possa também se estabelecer no Costana, pegar uma vista maravilhosa e depois curtir a sua vida ao longo do ano, mas assim também deixar um legado aqui para nós na área do turismo e do desenvolvimento econômico. E é importante a gente salientar que o Costana não é só para o turista, ele é também para o investidor, né, Vando Hartmann? O que a gente identifica, antes de falar do turismo e antes de existir o Costana, acho que isso é importante que as pessoas entendam, que tem 5 anos de estudo,
da economia local. E aí nós identificamos uma oportunidade nesse estudo. O que a gente fez nesses 5 anos de estudo? Começa com uma dor de empresários qual é o empresário que não está com dificuldade de ter uma mão de obra, de ter liderança? E aí nós começamos olhando para isso, fizemos uma análise profunda dos ciclos econômicos do passado que vivemos e do nosso ciclo atual. E aí eu vou fazer aqui um rápido paralelo. 4 pilares, a gente olha para a nossa região de 1980 para cá, o que dos que estão sentados aqui, todos somos, então, passamos por esta época. Então, bom, vamos lá, gente. Nós temos uma retomada histórica, o que era a nossa região em 1980 e o que ela é hoje. Na saúde, nós tínhamos que sair da região. Nós tínhamos que, se precisasse algum recurso, a gente tinha que ir embora. Na educação, não tínhamos nenhuma faculdade em 80. A infra, nós tínhamos que chegar às cidades com estrada de chão. Segurança nunca foi um grande problema. O que é a nossa saúde hoje? Tem aqui os nossos hospitais de Santo Ângelo, hospital em Juí, hospital em Santa Rosa, estruturas que hoje a gente só sai da região para procurar saúde em casos pontuais. Educação, a nossa rede de educação está consolidada, de educação superior, sai da região para estudar quem quer. A infraestrutura, hoje a gente tem aeroportos aqui, imagina, conectados aqui a 1h e pouco a gente está em São Paulo, saindo de Santo Ângelo. Nós estamos discutindo aí extensões de horário de balsa, mas eu dei o exemplo aí só do nosso acesso asfáltico que a gente tem hoje, o que não tinha. O que nós identificamos? Que há algumas décadas a nossa região é superavitária, meu presidente. No final do dia, também, secretário, sobra dinheiro na região, sobra dinheiro. E aí, quando a gente começa a olhar, tem 2 pilares que esse dinheiro está sobrando e não está ficando. Um é o imobiliário turístico. Então é o seguinte, esse dinheiro sobra, ele só não fica. E aí basta nós olhar a nossa rede de contato e vai ver quanto dinheiro nosso que produz na região, ele vai para o litoral, ele vai para a Serra, ele vai para Porto Alegre, ele não é reinvestido aqui. Se ele não reinveste aqui, isto não faz com que os nossos negócios aqui acelerem. Então, qualquer negócio que eu tenha, se for um mercado que seja, eu não vou ter mais consumidores. Ninguém vai vir de Santa Catarina, de Porto Alegre, do litoral, comprar no meu mercado. Então, o que nós identificamos? Um primeiro pilar é muita grana saindo da região no setor. Para isso, basta nós olharmos as feiras e a gente vai identificar que tem corretores de fora que vêm buscar dinheiro da nossa região. Isso não é uma crítica, até porque esse dinheiro é livre e ele vai continuar saindo e entrando, saindo e entrando. O problema é que a gente traz pouquíssimo dinheiro para cá. Então esse é um primeiro ponto. A nossa balança financeira e econômica ela é deficitária, porque nós não tínhamos, a gente identifica um produto na região. Primeiro ponto que o Costana entrega é um produto imobiliário turístico com um estudo. Quando a gente vê a viabilidade desse projeto, a gente lança. E o outro ponto é o próprio turismo. Então é só nós olhar o dinheiro que nós levamos todos os anos embora, e a gente tem atrativos aqui, mas na relação dinheiro que entra na região e dinheiro que sai, a nossa região é deficitária. Então vamos lá. Se a região já gera riqueza, esse dinheiro aqui está. Se nós conseguirmos segurar esse dinheiro aqui, nós geramos um novo ciclo de desenvolvimento, secretário, como região. Então basta nós segurarmos mais o recurso na nossa região. E aí nós conseguimos trabalhar esse novo momento, que é o que a gente está se propondo. Aí a gente lança esse projeto, depois de entender os números e os dados. Só um parênteses também, Vando. A gente sabe que Santo Ângelo, ao longo dos anos, ela se estabilizou como a 7ª poupança do Estado. E nós não somos a 7ª cidade em negócios e também nem em população do Estado. Então aqui se produz muita riqueza. E isso a gente discute hoje com investidores que estão reinvestindo, estão reacreditando nesse potencial. Por isso que eu acho que o Costana, estando aqui na feira, ele traz um olhar e traz uma visão de negócios para aquelas pessoas que ao longo dos anos acabaram levando dinheiro não só para o litoral, balneário, ou assim, Capão da Canoa, vamos dizer assim, mas até mesmo para Mato Grosso, para outras, reinvestindo até na questão do agronegócio.
E essas pessoas hoje estão começando a voltar a acreditar nesse potencial nosso. E o Costana traz isso para a feira. Ele traz um olhar diferente, ele traz um poder das pessoas se apropriarem daquilo que nós temos na essência, que é o empreendedorismo. Então eu dou os parabéns por causa que vocês estando na feira, né, meu presidente? Isso para nós, como cidade, como região, é muito importante. E, aliás, eu quero fazer um parêntese aqui para dar boa tarde para o nosso presidente da FENAMIL Internacional. Seja bem-vindo aqui conosco, Luiz Alberto Boese. E a FENAMIL Internacional também é, assim como a Costana, um agente de desenvolvimento. Porque o que se projeta, o tema do nosso Talks hoje é o desenvolvimento regional, e o que se projeta, como o Vando Hartmann colocou aqui, se projeta o desenvolvimento dentro de uma feira de negócios, porque ela é uma multifeira, né, com várias atrações e várias oportunidades. Boa tarde. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Vando. Boa tarde, Vinícius. Quando começou a aparecer mais fortemente a estiagem, presidente, isso vai dar problema. Não sei o quê, nós vamos ter desistência, o pessoal do agro vai... E nós tínhamos acabado de formar a Avenida do Agro, aqui, a Rua do Agro, na última feira. Isso vai dar problema. E eu disse para eles, eu gosto de ver as minhas coisas pelo lado da metade do copo cheio e não do vazio. E vocês vão me comprovar isso depois na feira ou não. Ninguém vai se afastar da exposição da FENAMIL por causa da estiagem. Por quê? Uma, que é só virar a chave. Saiu do El Ninho para Laninha, Laninha para El Ninho, já mudou o cenário. Seca sempre teve, chuva também. Então o próprio produtor já está acostumado com isso. Acostumado é difícil de dizer que acostumou, mas ele já tem isso, está dentro, é intrínseco ao seu trabalho. Agora, quando eu olho os números que a Costana está trazendo, da forma com que eles estão se embasando para conversar, com números e contra números, é difícil o argumento. Eu falei para o governador Eduardo Leite, quando esteve aqui na feira passada. Eu disse, governador, o senhor tem consciência, ciência e consciência de que a maior carteira agrícola, ao menos do Banco do Brasil, que eu faço parte, a maior carteira agrícola do estado do Rio Grande do Sul é em Santo Ângelo? Ele me olhou e eu disse, ó, governador, acompanha comigo aqui, ó. Não é Porto Alegre, não é Caxias, não é Uruguaiana, não é Pelotas, não é São Borja, nada contra as cidades, eu só estou dizendo que são cidades referência, principalmente na agricultura, regiões arrozeiras e tudo mais. A carteira número 1 é Santo Ângelo. Isso eu falo do Banco do Brasil, mas eu tenho informações também privilegiadas das outras instituições financeiras do quais eu não faço parte, mas também me confirmam que aqui é um grande polo, que aqui é uma grande carteira agrícola. Então começa por aí, e que esse ano nós tivemos que aumentar a Rua do Agronegócio, criamos uma nova rua pela demanda, pela necessidade de nós termos mais lugares, mais espaço para colocar. Primeiro porque quem saiu daqui ano passado, retornou todo mundo. E precisávamos nós conseguir mais espaços para ampliação dessa rua. O que eu quero dizer com isso? Que vocês estão certos, a partir do momento que vocês começam com números, ver que há sim espaço, e bom espaço, para a gente crescer e parar muitas vezes com um choro que às vezes é plantado, não sei por que razões, mas que a gente tem que ir contrário a isso. O que é importante, né, reforçar, presidente, bem nessa linha, a nossa matriz, estamos falando de desenvolvimento econômico, a nossa matriz econômica da região está consolidada, é o agro, é indiscutível. Aí as pessoas olham para esse projeto, nós não estamos, para nós está muito claro que é ela que gera riqueza e nós temos que potencializar e fazer todos os esforços para
tornar ela ainda mais assertiva, mais rentável. O que nós identificamos, né? Se o pessoal, não sei se consegue pegar na câmera, lá no canto, nós temos 4 das principais cooperativas de crédito estão apoiando o Costana. Por quê? Eu vou trazer um dado. O Sicredi chega em 9 bi na nossa região de dinheiro em reserva, em aplicações. É público, está lá nos balanços, a cooperativa demonstra isso. Por que eles apoiam o projeto? Porque eles sabem que o segmento imobiliário como investimento não compete com a aplicação financeira, né, Voese? Com anos de banco, sabe que a pessoa que aplica, ela diversifica, ela aplica em imóveis, ela aplica no agro, ela diversifica. Então, um produto de investimento não compete com o outro. Quando nós entendemos isso, e a gente enxerga de novo que o dinheiro... Por que esse projeto ele avança, ele é lançado depois de todo o estudo? Porque o dinheiro existe. O dinheiro ele está aí. E aí eu estou falando de 2 setores aqui, que esse dinheiro existe na região, que é o imobiliário com foco no turismo e é o turístico. Então esse dinheiro está aí, queiram ou não, todo ano ele vai embora. Se nós conseguir segurar um pouco desse dinheiro na região, ele vai voltar. E como que ele vai impactar o agro? Imagina um café da manhã para um local que tem 1000 hóspedes. O queijo, o leite. Começa um novo entendimento, porque a gente tem que entender também o tamanho das nossas propriedades que a gente tem na região. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente consegue ver que essas coisas elas conversam. Elas não são distintas, elas estão interligadas. O ponto é que a gente identifica, e o nosso papel como empreendedores é falar, somos daqui, queremos ficar aqui, então só vamos direcionar a nossa atenção para a nossa região, porque nós estamos desenvolvendo o Brasil inteiro. O Vinícius trouxe muito bem. Tem um primeiro ciclo que a gente desenvolve todo o oeste do Brasil. Saíram 400 mil pessoas daqui e desenvolveram esse Brasil. E toda a cidade está cheio de pessoas com um sucesso incontável. A mão de obra de qualidade dessas pessoas desenvolveram o Brasil. Então, assim, primeiro a gente desenvolve esse oeste do Brasil, hoje a gente está desenvolvendo outras regiões, nós estamos nos desenvolvendo. A gente só pode acelerar ainda mais quando nós entendermos esse novo ciclo, que se é uma região que gera riqueza, se a gente entende que basta a gente fazer o reinvestimento aqui, seja no Costana ou qualquer outro projeto. Nós não estamos falando que tem que ser no Costana. Costana é uma semente. A gente vem incentivando que as pessoas reinvistam aqui, porque isso vai fazer com que as nossas famílias, os nossos filhos fiquem aqui. Senão eles vão embora. É bom demorar aqui, claro, nós temos os 4 principais pilares de uma sociedade de qualidade de vida consolidados. E num lugar seguro. Se a gente quer ficar aqui, é um lugar bom, a gente só precisa direcionar os nossos investimentos para cá. Eu trago, só rapidinho, um olhar de um investidor que nós tivemos ontem. Ele trabalha, ele não é da área do agro, é da área da medicina. Ele trabalha em Florianópolis, em Jurerê, em Porto Alegre e no Brasil inteiro. E quando é chamado. E ele vai ficar em Santo Ângelo. E está investido aqui. Por quê? Por causa desses 4 pilares. Além da família da mulher ser daqui, ele vê uma qualidade de vida, ele vê hoje uma possibilidade com o aeroporto de estar ligado ao centro do país. Então, ao mesmo tempo, isso que tu falaste agora, o investimento que eles estão trazendo é de 50 milhões. E antes do lançamento, os investidores já zeraram as cotas de compra. Então, a importância de ter sonhadores, visionários, e por isso que eu digo, Costana, ele traz esse olhar, e isso está mudando. Então, e não é só o agro, agora nós falamos do que o agro é um pilar já consolidado, mas tem muitas outras áreas, tanto da área da saúde, ou enfim, de serviços, empresas, que nem nós estamos agora trazendo a maior cooperativa do Paraguai. Eu e o presidente estivemos na cooperativa Colônias Unidas, em Roneal, e eles vão vir com 2 ônibus para fazer negócios com as maiores empresas de Santo Ângelo. Nós já estamos colocando a empresa Libem, a empresa Agrocampo, a Stara, já está confirmada, o Sementes Lopes e o Calegaro. E a Miner, eu não vou lembrar de todas, mas o Costana pode se fazer presente, porque eu acho que isso tudo é fazer negócio, é ligar as pessoas. E o Paraguai está muito próximo. Eu gosto de dizer que
nós, como povos indígenas, nos afinamos como raízes, como irmãos. E o Mercosul nos une para os negócios. O que falta é nós começarmos a conversar, começarmos a fazer network e começarmos a alinhar isso que tu falaste. Esse dinheiro, ele tem que potencializar a nossa região, mas nós temos aqui também uma imensidão, nós temos 2 países parceiros para isso. E que você falava também, daqui a pouco, são pessoas que estão avançando para o Brasil, e o Costana, ele traz também um turismo para que esses países possam aqui passar, né? Não é só os brasileiros. Então, eu acho que isso tudo o Costana vai oportunizar, eu tenho certeza disso. Os investidores que estiverem assistindo o Grupo CPE, venham aqui conhecer, que eu acho que é fantástico, porque eu já olhei e já conheci, e parabéns mais uma vez. Eu quero que você aproveite, secretário Vinícius, que você falou dessa proposta de network que vocês estão trazendo aí, representantes do Paraguai, da Argentina, vão debater essa semana durante a FENAMILHO Internacional, e já passa para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes também, que estão em casa, quando vai ser e o horário desse debate. Vai acontecer aqui no Iglênio durante essa semana? É na quinta-feira, no Iglênio Burtê, da 1h30 às 4h, e das 4 às 5h30 nós estaremos com os empresários, com a Argentina e o Paraguai, sentando em 2 mesas de negócios para que eles possam prospectar esses negócios. Então, da 1h30 às 4h será um seminário com debates das potencialidades dos 3 países, e posteriormente daí é focado mais para negócios. Esse network será só entre empresários e os 2 outros, Brasil, Paraguai e Argentina, e o presidente da feira nos ajudou em toda essa construção, né, presidente? Então, queremos que todos participem, e o Costana é nosso convidado, com certeza, para estar lá. E para o pessoal que está aí nos assistindo também, eu quero explicar um pouquinho, eu quero convidar o Vando para fazer isso. O Costana Talks, gente, é uma proposta de debate que vai trazer todas as tardes aqui pela CPE, tanto no AM 540, quanto nas nossas plataformas. A gente vai trabalhar e vai debater o desenvolvimento regional, vai debater o turismo e ações que o Costana tem incentivado na região. Eu queria que o Vando trouxesse para nós por que esta proposta, por que os investidores do Costana estão apostando tanto na nossa região, e qual é a proposta que eles estão trazendo para você que visita a FENAMILHO e pode vir aqui no estande, conhecer bem na frente do pavilhão 1, né, esta proposta que o Costana está trazendo para Santo Ângelo. O Vinícius traz muito bem o momento que a gente vive. Nós identificamos que, de alguma forma, por bastante tempo, a gente ficou de costas para esses países. A gente está muito perto desses países. O pessoal, às vezes, até pergunta por que o empreendimento é nesse local. Porque, estrategicamente, nós não podemos considerar que lazer de final de semana são 2h30 no máximo de deslocamento, e o raio de atuação ele pega Encarnação, pega Poçadas, tem 400 mil habitantes ali. Então, bom, quando a gente entende esses movimentos, a gente começa a olhar com atenção para um país que é dolarizado, que a gente atravessa 2 balsas, a gente já está ali no Paraguai, de forma muito estratégica. E aí, eu fiz antes um convite para que as pessoas reflitam sobre investir os locais, mas o ponto adicional é o que já acontece com o projeto. Quando nós lançamos o projeto, começa a se consolidar o seguinte: proprietários de fora. Então, nós temos proprietário do Goiás. Então, é dinheiro... Eu tento materializar, porque às vezes é difícil eu materializar, né? Vou dar um exemplo de um proprietário que esteve aqui. Ele vem de Córdoba, estava aqui. E eu digo para ele, tá vendo essa estrutura, esse stand aí? Esse dinheiro, gente, esse dinheiro, a população precisa saber, esse dinheiro não é dinheiro que... Esse é dinheiro que não existia na região, presidente. Esse dinheiro que veio de fora, e a gente envolveu 15, 20 fornecedores, fornecedor do paisagismo, a locação do espaço. Então é riqueza que está vindo para a região. Mais do que a gente segurar o dinheiro aqui, a gente precisa entender que tem que ter atrativos para trazer dinheiro de fora, e a gente acelera o crescimento de uma região. Então, quando eu vendo um apartamento para alguém de fora, é dinheiro que está circulando, que a gente está contratando mão de obra, que a gente está envolvendo profissionais, que esse dinheiro não teria na região. Então, se a região tem um PIB, ela tem um resultado financeiro. Quando a gente começa a trabalhar esse tipo de empreendimento, nós aceleramos a riqueza regional. Então, é por isso que nós olhamos, quando a gente vê a viabilidade de um projeto, e aí, pasmem,
A viabilidade do projeto está em 2h30. A gente está olhando dentro de Misiones. E aí eu dei o exemplo para vocês de alguém do Goiás, de alguém de fora da província de Misiones que enxerga esse projeto e vê o potencial. É dinheiro que está aí. É dinheiro que não estaria aqui. E isso está acontecendo. Então, aí imagina o nível de dinamismo em desenvolvimento regional. É isso que é o desenvolvimento regional. É isso que faz com que a gente possa falar em gerar mais riqueza para a região. Senão nós vamos ficar discutindo o mesmo dinheiro. Porque se eu só tenho R$10 e nós somos 4, esses R$10 eles vão ser 10 trabalhar aqui, a gente vai tentar multiplicar, mas se a gente não conseguir trazer mais 10 de fora, ainda mais se eu tenho 10, eu mando ainda 2, eu só tenho mais 8 aqui. Então, assim, o grande desafio de uma região, e a gente é só olhar as regiões que mais crescem, elas crescem porque trazem dinheiro de fora. Por que onde mais cresce, o segmento imobiliário que mais cresce é o litoral. Mas não é dinheiro de lá, é dinheiro de fora. Então a gente precisa fazer movimentos. Lá, né? Não é produzido lá, é isso. Só que daí o que acontece? Caros empresários. E aqui nós produzimos e mandamos embora. E a ideia tua da empresa é justamente essa produção permanecer aqui. Ainda trazer algo de fora. Exatamente, porque, bom, vamos lá. Eu gosto de pegar um exemplo do litoral de Santa Catarina, porque ele está aquecido, né? Obviamente que as pessoas vão para lá. Tá subindo o prédio lá, vai aumentar a população, porque é funcionário. E aí nós vamos ficar aqui discutindo que não tem gente para trabalhar. Mas nós estamos mandando dinheiro embora. As pessoas seguem o dinheiro. As pessoas, elas vão seguir economicamente onde tem dinheiro, onde a economia está aquecida. Oportunidade de emprego. Isso. E vindo nessa tua linha, quando a gente teve lá, a gente visualizou, eles são conhecidos como brasiguaios. 60%, 70% da cooperativa, até o presidente falava isso no seu discurso, né, presidente? Eles são brasileiros que foram buscar no Paraguai uma oportunidade. E por que depois de ter uma oportunidade no Paraguai, fazer riqueza, não poder reinvestir no Brasil? Então, acho que essa discussão e essa conexão de negócios que a gente pensou, junto com a feira, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela vem na linha que tu fala. É tentar fazer com que as pessoas que produzem riquezas voltem a investir também aqui, digamos, que estão fora do Brasil, e voltem a investir aqui, porque esse raio é muito próximo. E por que não no futuro nós não termos um aeroporto internacional? Porque Bagé hoje, ele trabalha com voos internacionais programados. Tu pode programar o voo, por exemplo, são 48 horas, aí tem Receita Federal, desce o avião, ela faz todo o checklist e ele... Então, tu não precisa ter um aeroporto extremamente internacional, tu pode ter ele como programação internacional. Então, nós temos, nós temos aqui uma ligação, podemos ter com Buenos Aires, sai um ônibus quase toda semana de São Borja. Nós temos, enfim, não vou começar a citar os países, mas eu acho que isso que tu falava, esse poder de negócio, ele tem que voltar, e ele está voltando, e tomara que a gente possa prospectar nessa Fenamilho muito disso, meu presidente, com a vinda deles nessa nossa conexão empresarial. Falar nisso, né, Vini? Falar disso. E aí essa proposta até da Rádio CPE e para o Grupo CPE de propiciar esse tipo de diálogo, de conversa, porque eu acho que um grande diferencial, além do projeto arrojado da Costana, é justamente essa maneira de se dirigir, de trazer a proposta. Isso aí são propostas que você não senta somente numa mesa e oferece e a pessoa fecha negócio contigo. O investidor, para reter esse dinheiro aqui, ele precisa estar convencido de que esse é o melhor para ele, porque senão ele vai continuar migrando para onde já está dando certo. E aí a gente falava, Santa Catarina, outros centros maiores, lá é tranquilo. Mas quando você faz essa discussão, que você visualiza, prospecta e você comprova com números que isso é possível e isso está ao nosso alcance, eu acho que por aí o caminho, tudo se torna
mais fácil. Esse ponto, desculpa, só para não perder, que é importantíssimo, tá? Quando se lança o empreendimento, só se lança o empreendimento quando matematicamente a gente entende que eu consigo sentar com o investidor e dizer, tu tens 1 milhão, então eu vou te mostrar que investir 1 milhão aqui é mais interessante que investir lá. Tá feito. Tá claro, a nossa equipe comercial, ela tem essas informações. E aí a decisão, ela não é, aqui não é uma decisão emocional. A decisão de investimento não é emoção, é matemático, né? Então é isso que a gente consolida quando nós entendemos. Aí nós começamos a entender o produto. Para se viabilizar, e tem que, para que se viabilize dessa forma, tem que ser determinado o produto. Por isso que o produto é um produto de alto padrão. Alto padrão, tu consegue trabalhar num outro patamar de investimento. Mas aí cabe um empreendimento de alto padrão? Aí tem o estudo mercadológico que comprova que cabe. Porque nós temos um poder aquisitivo aqui na região alto. A gente pode ter uma cultura de pobreza, de sofrimento, e isso faz parte e a gente consegue identificar no nosso estudo. Mas hoje, nas últimas décadas, a nossa região é rica. A gente tem que parar de se esconder embaixo da mesa. Se convencer disso, né? Tem que se convencer, exato. E tem uma das coisas que a gente fala, não é querer falar da desgraça, porque eu sempre sou que nem o presidente, é o lado positivo. Mas as enchentes que ocorreu no Rio Grande do Sul mostrou que nós tivemos grandes cidades com potencial que estavam de desenvolvimento, com empresas consolidadas também, que acabaram perdendo tudo. E a nossa região, a gente vê muito um olhar voltado para que esses investimentos retornem. Nós perdemos aqui uma fábrica há um tempo atrás, há uns 15, 20 anos, devido ao mercado estar mais aquecido perto da região de Porto Alegre. Hoje, essa empresa acabou com a questão das enchentes, perdendo, isso é muito dinheiro, são milhões, e visualizando Santo Ângelo uma retomada dessa produção. Então, isso tudo, também, esse cenário para nós, ele demonstra que não é só investidores, né, são empresários querendo retomar negócios também. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui está esgotado, já são 18 horas. A proposta do Costana Talks é esta, é um bate-papo rapidamente, né? A respeito de vários temas. Hoje foi desenvolvimento e turismo, amanhã vai ser os 400 anos das missões, os preparativos, vai estar aqui o presidente da AMM, o Rodrigo Ribas, vai estar aqui o deputado estadual Eduardo Loureiro, da Comissão dos 400 anos da Assembleia Legislativa. Também vai estar aqui o Mário Ribas do Nascimento, da Organização das Cidades Patrimônios Mundiais, e o nosso jornalista Ricardo Bolson vai apresentar para você o Talks amanhã. E hoje eu quero pedir, começando de lá para cá, pedir para o presidente Voese deixar o recadinho aí para os nossos ouvintes e telespectadores, o convite para vir para a FENAMILHO e continuar esses debates sobre desenvolvimento, também sobre comércio, sobre indústria, sobre o agro e tantos outros assuntos que estão sendo debatidos aqui na nossa FENAMILHO. Edna, eu até ia, se eu fosse aqui discorrer sobre o que eu ouvi em 2 dias apenas, fazendo minhas visitas de presidente junto com minhas soberanas aqui, minhas no sentido de companhias, né, andando pelo parque. O lado bom de ouvir, os elogios, a satisfação de quem está expondo, a prospecção e já efetivação de negócio no primeiro dia. Recebi ali agora, nós estamos falando desse ramo aqui, uma empresa que vende apartamentos fora daqui. Ela disse, dificilmente isso acontece. Mas nós já fechamos o nosso primeiro apartamento no primeiro dia. Eu já ganhei a feira, já no nosso stand já está no lucro. Como é bom ouvir isso, né? E os outros elogios todos que as pessoas estão fazendo, inclusive quanto ao público. E eu ouvi assim até uma palavra assim hoje, não é questão de discriminação nem nada de escritório, mas é assim, Voese, nós estamos tendo uma feira, essa 20ª edição, com um belo de um público bastante qualificado. Então, assim, quem está em casa, está nos vendo, venha conhecer aqui essa
esse rompimento de dias de shows, a gente ter que, nesse horário aqui, nós estaríamos cobrando no mínimo em torno de R$ 75 o ingresso para fazer o show à noite. E aí quem que viria para a feira? Ele deixaria o ingresso para o filho ou a filha virem à noite no show e ele já não viria mais. E com esse rompimento, com esse corte que a gente fez, está sendo muito bom para a feira e os produtores dos shows também estão satisfeitos. Então isso também nos deixa muito felizes. Muito obrigada, presidente. Vando Hartmann, eu gostaria que você fizesse as suas colocações finais para os nossos ouvintes e convidasse, né, fizesse o convite para quem quiser saber mais do Costana Frontier Resort, aonde encontra, qual é a rede social e aonde está o estande aqui na Fenamilho Internacional também e quais as atividades que vão ser realizadas ainda hoje e amanhã aqui na feira. O convite é que as pessoas venham até o nosso espaço para que a gente consiga demonstrar, aqui a gente falou de forma rápida, 5 anos de estudo. E poder entender isso precisa sentar e explicar. Nossa equipe comercial é uma equipe comercial de corretores, isso é um ponto importante. A nossa comercialização média aí, para que a pessoa entenda um processo desses, gira em torno de 60 dias. São negociações, então a gente está concretizando também aí, presidente, negociações que vinham, a gente deu uma condição comercial para a feira, está sendo interessante. E o ponto importante acontece aqui, que é todo o dia, 18h30, a gente tem uma música ao vivo aqui, para o pessoal confraternizar, para o pessoal se divertir aí no stand e vir aqui para a gente poder bater um papo, tá? Vim aqui, escuta uma música, vem curtir conosco e a gente tem todo dia atrativo aí, tem atrativo para as crianças, porque o resort é isso, é alegria, o pessoal vem aí para se divertir. Então, estamos com condições comerciais para a feira, especiais, e o pessoal vem aí, a gente está com uma equipe toda ela estruturada aí para receber e explicar, e não pode ficar dúvida, e é bom escutar as informações na fonte. Então a gente está na frente aqui da Arena de Shows, entre a Arena de Shows e o Pavilhão 1. Tá, então, essa foi a participação do Vando Hartmann, ele que é diretor executivo da MSK, incorporadora do Costana Frontier Resort. A gente fala aqui direto da Fenamilho Internacional e a gente vai, então, se despedindo com a palavra do nosso secretário de Desenvolvimento e Turismo de Santo Ângelo, Vinícius Makiewicz. Muito obrigada pela sua participação hoje, secretário. Obrigado ao Grupo CPE, ao presidente da Fenamilho, ao Vando do Costana. E é que nem ele falava, o Vando, é difícil falar em desenvolvimento econômico em pouco tempo. Essas oportunidades e esses negócios a gente vai acabar fazendo ao longo da feira. Então, você que está escutando a tudo isso que agora foi falado, venha até o Costana, conheça esse novo empreendimento, como também as potencialidades da nossa região, da nossa cidade. Está aqui o presidente da feira prospectando também negócios para a cidade de Santo Ângelo. Então é muito importante fazer essa conectividade, fazer esse network com pessoas que acreditam em Santo Ângelo. E nós, a Secretaria, só temos a agradecer também à feira, ao Costana, que estão aqui proporcionando tudo isso para nós e mostrando para a cidade de Santo Ângelo que estamos pensando no desenvolvimento econômico, estamos elaborando leis mais robustas para que aqui as empresas fiquem. Nós não podemos deixar ser um passador, nós temos que ser um acolhedor. E para isso eu estou aqui hoje e agradeço a Edna e ao Grupo CPE. Nós queremos fazer um agradecimento especial, porque o Costana Talks, gente, ele é uma proposta do Grupo CPE e do Costana Frontier Resort, nosso parceiro no Costana Talks e nesse talk show que você vai acompanhar. Mais uma edição amanhã às 17h30. Obrigado ao pessoal do Costana Talks. Obrigado aí na Central Técnica, o Gustavo Moraes, a Carol, o Ricardo Bolson, também o Ricardo lá do Costana Frontier e toda a equipe do Costana Frontier Resort que nos acompanha e vai nos acompanhar durante a semana. Temos encontro marcado amanhã, então, às 17h30. Até lá.